Tranquilo, senhoras e senhores? Voltamos aqui então com mais um grupo de algas. Falaremos agora das crisófitas. As crisófitas, elas são chamadas de diatomáceas. Por quê? As diatomáceas é um tipo de crisófita que tem maior número. Então, os maiores tipos, o que tem mais de crisófita no mundo, são esses indivíduos chamados de diatomáceas. Tá? Então, o principal grupo, os maiores representantes das crisófitas nos ambientes são as diatomáceas, certo? Elas são encaixadas, elas podem ser chamadas também de bacilariófitas, As bacilariófitas são as diatomáceas, que são esses tipos de algas que são em maior número do grupo das crisófitas, tá bom? Então, sempre que você ouvir falar em diatomáceas ou indivíduos, bacilariófitas, indivíduos bacilariófitas, você vai estar falando de indivíduos crisófitas também. Ou seja, é a mesma coisa com nome diferente. Tranquilo? Quais são as características dos indivíduos chamados de diatomáceas? Quais são as características das algas diatomáceas? Unicelulares, então todas elas vão apresentar uma única célula, porém elas são coloniais. O que quer dizer isso? Elas formam colônias, Vocês vão ver isso aí com o professor Marcos, que é o seguinte: quando os indivíduos existe o que a gente chama de união física obrigatória e eles se beneficiam dessa união física obrigatória, a gente chama isso de colônias, É o que a gente chama de relacionamento ecológico intraespecífico, ou seja, dentro da mesma espécie, harmônico, certo? São indivíduos que se juntam porque para eles é mais fácil viver juntos do que viver separados. Então, elas são indivíduos coloniais, elas formam colônias. Lembrando mais uma vez que é um relacionamento ecológico intraespecífico harmônico, ou seja, ninguém se prejudica, todo mundo sai beneficiado. Suave? Tranquilo? São indivíduos eucariontes, são fotossintetizantes em sua maioria, tá? Os indivíduos que não são fotossintetizantes, eles vão ter alguns outros mecanismos diversos de captar alimento, tipo fazer fagocitose, como a gente viu nas euglenofitas. São indivíduos marinhos ou ducícolas, só que aí eu vou ter uma quantidade maior de indivíduos marinhos, certo? E uma quantidade menor de indivíduos ducícolas. Então, indivíduos marinhos a maior quantidade, indivíduos ducícolas em menor quantidade, certo? Outra característica extremamente importante, que é uma característica bem interessante delas, que elas vão possuir uma parede celular rígida. Essa parede celular ela é tão rígida que forma como se fosse uma carapaça. Então, vocês vão encontrar esse nome aí nas provas, vocês vão encontrar esses nomes aí nos livros didáticos, inclusive livros de ensino superior. Carapaça. O que é essa carapaça? É a parede celular delas que é muito rígida, tá? Que é muito consistente, muito rígida. Esta parede celular permite a elas ter várias formas, Ter formas variadas. Eu trouxe aqui duas formas para vocês entenderem a diferença de uma forma para outra. Que alga que é essa aqui? É uma diatomácea. E essa aqui? Uma diatomácea também. Então, pelo fato delas terem essa carapaça ela pode se apresentar de formas diferentes. Por isso que elas vão ter formas variadas. Tranquilo? Uma curiosidade interessante sobre elas é que é o seguinte: essas carapaças aqui, elas podem formar depósitos, A gente pode chamar isso de conjuntos de depósitos de carapaças ou simplesmente de diatomito. O que é o diatomito? É um depósito dessas carapaças. O indivíduo, a alga, ela morre, só que a carapaça, que é essa carapaça da parede celular dela, permanece e forma esse depósito de carapaça chamado de diatomito. Isso aqui, a gente observa muito, tá? Esses depósitos de diatomito são muito observados na região do Nordeste, o Nordeste brasileiro, certo? Da Bahia para cima. Se você que está me assistindo aí agora, se você for nordestino, eu queria te dizer que você mora na região mais bonita do Brasil, O Nordeste é lindo. Então, um salve aí, um abraço para a galera do Nordeste, que realmente é uma galera muito gente boa e é lindo demais, principalmente as praias, Obviamente, o litoral nordestino, ele é
maravilhoso. Então, um beijo, um abraço pessoal do Nordeste aí. Então, no Nordeste brasileiro, a gente tem uma concentração muito grande desses depósitos de diatomito. E aí, é claro, o homem moderno utiliza isso ao seu favor, explora isso comercialmente. Dentre várias coisas para as quais se usa esse diatomito, a gente vai ter aqui, ó, fabricação de cosméticos, que são utilizados o diatomito. Quais cosméticos, professor? Cosméticos de tudo quanto é tipo, maquiagem, produtos de beleza, cosméticos de um modo geral. E eles também são utilizados, dentre outras coisas, na construção civil. Existe um tijolo feito dessa carapaça, dessa alga, que é o chamado de tijolo de diatomito. É um tijolo bem resistente e um tijolo, inclusive, mais barato, né? É um tijolo que otimiza o custo da construção civil. Então tá aí, construção de tijolos. Mais uma vez, só para lembrar que essas carapaças, elas apresentam formas diferentes, né? Então essas algas, elas são multifórmicas, digamos assim. Elas apresentam várias formas diferentes, justamente porque esse depósito dessa carapaça, ele se comporta de maneira diferente de alga para alga. Tranquilo? Ainda temos outros grupos de alga para falar, desculpa, não sai daí que a gente já volta. Tranquilo, meus queridos? Voltamos aqui então, mais um grupo de algas. Falaremos agora das pirrófitas. As pirrófitas, elas vão ter um nome engraçado. Elas vão ser chamadas de algas de fogo. Então, se você encontrar na prova o termo algas de fogo, não se assuste, tá? Não se assuste porque é um nome comum, é um nome que o pessoal mais leigo deu para essas algas. Então, algas de fogo é um nome comum para os tipos de algas, para o grupo das pirrófitas. As pirrófitas, elas são representadas por um grupo de plantas que vai ter uma importância ecológica interessante, que é o grupo dos dinoflagelados. Eu já vou te explicar por quê, tá? Dino, como eu sempre falo, entender a raiz etimológica da palavra ajuda a gente a entender a própria palavra. Dino vem do grego, que significa terrível. Como assim, professor, terrível? Terrível, terrível, terrível. E flagelados vem de flagelos. Então seria tipo flagelos terríveis. Por quê? Vou te explicar. Calma que a gente vai chegar lá. Tá? Eu estou te explicando só a raiz etimológica da palavra. Dinoflagelados, dino vem de terrível, flagelados vem de flagelos. Quais são as características delas? Elas vão ser unicelulares e coloniais, a gente já discutiu o que é isso. Podem ser autotróficas e heterotróficas. Autotróficas e heterotróficas, marinhas e dulcícolas. Em sua maior parte, marinhas, em sua maioria, marinhas, em menor número, as dulcícolas. Professor, o que é dulcícola? Dulcícola é de água doce. Vou colocar aqui. Vai que, né? Você não entende o que é dulcícola. Dulcícola é de água doce. Marinha ou marítima de água salgada. Tá bom? Essas algas, elas também vão apresentar formas variadas. Então, eu trouxe um desenho aqui, ó. Trouxe um desenho aqui de uma alga típica dinoflagelada. Por que dinoflagelada? Porque ela vai apresentar 2 flagelos, tá? Quais são esses 2 flagelos? Geralmente ela apresenta um flagelo que circunda o corpo, um flagelo que fica em volta da própria célula, em volta do corpo dela. Quando eu digo corpo, estou querendo falar a própria célula, porque elas são unicelulares, tá? Então nós vamos chamar este flagelo aqui, ó, vamos colocar o nome dele aqui, de flagelo circundante, tá? Flagelo circundante, é o flagelo que circunda ela. Tranquilo? Este flagelo que circunda ela permite ela fazer girar, digamos, no próprio eixo dela. Permite ela girar assim. Ó. Gira para um lado, gira para o outro, por causa deste flagelo. E este outro flagelo que sai dela aqui, ó, é o flagelo que permite a ela fazer um movimento, tá? Permite a ela se deslocar para outras regiões, para outros lugares. Então, um flagelo faz ela rodar, o outro flagelo permite com que ela se desloque de um local para o outro. Então, esse é o flagelo circundante e esse aqui vai ser o flagelo locomotor,
tá? Então, flagelo, vamos anotar isso aqui, flagelo locomotor, tá? Por que locomotor? Porque ele permite o movimento, permite com que ela se locomova, tá bom? Uma característica extremamente importante, por isso que eu falei que elas apresentam uma importância ecológica grande. Essas algas do tipo dinoflagelados, elas podem, em determinadas situações, proliferar muito, ter um número grande de indivíduos em uma determinada localidade. Essas algas, elas vão apresentar, em sua maioria, um pigmento, que a gente vai falar mais para frente dos pigmentos, tá? Mas esse pigmento, eu já vou te adiantar, o nome dele é ficoeritrina. A ficoeritrina, ela tem uma coloração vermelha intensa, até um vermelho mais desbotado, mais amarelado. Então, quando essas algas do tipo dinoflagelados, essas aqui, elas se acumulam em determinado local, elas são unicelulares. Uma você não consegue ver. Agora, bilhões delas em uma encosta de uma rocha, por exemplo, né? Na beirada da praia, por exemplo, tem um rochedo e aí o mar está chegando ali. E aí tem uma praia. Geralmente elas acumulam nessas regiões e aí você consegue ver a cor da água diferente, ou um vermelho mais intenso, ou um vermelho mais desbotado, amarelado. Esse fenômeno é conhecido como fenômeno da maré vermelha. Eu vou até mudar aqui para ficar mais didático. Fenômeno da maré vermelha. Fenômeno da maré vermelha, caneta vermelha, entendeu? Enfim, é isso. Fenômeno da maré vermelha. Qual que é a importância ecológica e qual que é o perigo disso? Essas algas dinoflageladas ou dinoflageladas, elas liberam uma substância tóxica, uma toxina que mata a biota circunvizinha. O que é a biota circunvizinha? Biota é tudo aquilo que está vivo, tá? Então, biota a gente vai tirar como vivo, tá? Circunvizinha é que está no entorno. Então, essa toxina, à medida que elas vão proliferando, elas vão, né, reproduzindo, aumentando o número de indivíduos, vão proliferando e vão liberando essa toxina. Essa toxina, ela é uma toxina, então ela é tóxica, é óbvio, né? E aí, essa toxina, ela vai matando, né? Ela vai intoxicando os seres vivos em volta e aí leva esses indivíduos a óbito. Isso é um tipo de relação ecológica que a gente chama de amensalismo. É um tipo de relação ecológica, relacionamento ecológico interespecífico entre espécies diferentes, do tipo relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. É quando um dos indivíduos da relação sai prejudicado. Então sai prejudicado. Então são entre espécies diferentes. Quando o indivíduo libera uma toxina, uma substância que mata ou prejudica o crescimento da outra, a gente vai chamar isso de amensalismo. Por que isso aqui, nós enquanto humanos, enquanto espécies dominantes, a gente tem que prestar atenção nisso aqui? Porque nós podemos ficar prejudicados nisso. Por quê? Se tiver lá um molusco ou um invertebrado lá que a gente consome, uma ostra, por exemplo, ela pode absorver essa toxina, mas pode não morrer. A gente pode ir lá coletar essa ostra e consumir essa ostra e aí, dependendo da quantidade, isso pode causar, essa toxina pode nos causar algum dano físico, digamos assim, alguma doença, uma paralisia, né, um comprometimento respiratório, um comprometimento cardíaco. Então isso é muito perigoso. Então sempre que o fenômeno da maré vermelha está acontecendo, um grupo de profissionais, biólogos e outras profissões são chamados para se fazer uma intervenção naquele local, porque isso é prejudicial. Uma vez que eu tenho, né, a biota sendo morta, eu estou tendo perda de biodiversidade. Biodiversidade é extremamente importante para nós. Biodiversidade não é coisa de biólogo. A gente sempre tem que lembrar que tudo que a gente consome vem da biodiversidade. Roupas, remédios, combustível, tudo que a gente consome vem da biodiversidade. Se a gente tem perda de biodiversidade, a gente tem perda de produtos que a gente poderia consumir. Então, fique ligado nisso. Tranquilo, senhoras e senhores? E aí, eu só coloquei um asterix aqui, ó, só para poder falar para vocês desse grupo. Existe um grupo de dinoflagelados, um grupo dessas algas que vivem em mutualismo, que são mutualistas, né, com outros indivíduos, vivem o que a gente chama de simbiose, são indivíduos simbiontes mutualistas. O que são indivíduos? O que é um mutualismo? É quando duas espécies,
né, diferentes se juntam e ambas se beneficiam. Geralmente, num local onde que elas não conseguiriam sobreviver sozinhas, elas se juntam, uma beneficia a outra. Esse grupo é chamado de zooxantelas. O grupo das zooxantelas é esse grupo de algas dinoflageladas que são simbiontes. Elas vão viver em simbiose, em mutualismo com protistas e alguns invertebrados, com outros protozoários que não as algas, tá? Por isso que eu coloquei aqui protistas, e alguns invertebrados, principalmente os microinvertebrados que vão formar o que a gente chama no mar de zooplâncton. Mas isso aí é uma história para a gente contar depois. Tranquilo? Acabou ainda não? Fica aí que eu já volto com mais informações sobre algas. Chega mais!